Olá pessoal, tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero explicar para você sobre os segredos do jejum. O que o jejum é capaz de fazer na sua vida. E sobre a obesidade e a espiritualidade. É sobre isso que eu quero explicar para você que tudo existe uma base espiritual. Deus diz que o homem só pode nascer da carne uma vez e do espírito uma vez. Jesus, ensinando aos discípulos, um dos fariseus perguntou a ele: como assim? Se eu já nasci da barriga da minha mãe, como eu posso nascer novamente? E Jesus explicou a ele que só se nasce da carne uma vez e do espírito uma vez. Então é sobre esse nascimento do espírito que o jejum acontece. O jejum, ele traz esse nascimento do espírito. É o conhecimento do espírito que move a nossa matéria, a nossa mente e as nossas decisões. Eu estudando sobre a neurociência diz que todo obeso ela tem o cérebro inflamado. Quando uma pessoa ela tem o cérebro inflamado, é o que a neurociência explica, ela tem decisões erradas. Quando uma pessoa ela é obesa, é óbvio que ela está passando por problemas, ela tem dificuldades, né? Em algum bem ela não vive. Ela tem uma obesidade e uma dificuldade na vida dela e ela se afoga no alimento. A Bíblia fala sobre o pecado da gula, né? Então as pessoas associam muito as doenças com o pecado da gula. É mais ou menos isso. Na internet o que a gente mais vê é vídeos ensinando ao ser humano a se alimentar, vídeos ensinando sobre quais são as alimentações que as pessoas inflamam o cérebro, quais são as alimentações que as pessoas desinflamam o cérebro. Eu vejo isso muito no YouTube. Quando eu comecei a ter uma rotina de orar e de jejuar, eu já fiz todos os tipos de jejum. Jejum de 7 dias apenas com uma alimentação só, jejum de 24 horas, jejum de 21 dias. Então você vai adquirindo aos poucos essa capacidade de entender o Espírito Santo. O que acontece que algumas pessoas elas nem sequer acreditam em Deus e não acreditam que Deus fala e tudo mais. Quando um ser humano, ele jejua, quando você abre um jejum, você mortifica a sua carne, você mata o desejo da carne, transmitindo uma mensagem para o Espírito Santo tomar decisões ao seu favor. O verdadeiro Criador do mundo, foi ele quem ensinou isso a Jesus, para Jesus vir trazer para a gente. Por isso que Jesus disse que existia caixas de demônios que só se quebrava com jejum e oração. Por quê? Porque o ser humano, ele vive pelo desejo da carne, pelos próprios desejos. Então, quando você mortifica, você quebra, você está transmitindo para Deus, que é o Criador, que você deseja que Ele entre na sua vida, que Ele tome decisões por você.
Você está entregando o seu espírito, os seus desejos, para que ele interfira. Por isso que Jesus ensinou que tinha castas que só se quebrava com o jejum, porque o jejum, ele traz esse discernimento, ele traz essa sensibilidade, porque você está abrindo legalidade ao Espírito Santo atravessar o seu espírito, os seus desejos. Você está fazendo uma parceria com Deus através de um jejum. E Deus, ele tem essa permissão de lhe dar informações do espírito. Então, quando uma pessoa ela é obesa, ela tem uma guerra espiritual. Se você observar direitinho, você percebe que a pessoa, quando ela está obesa, ela tem uma guerra espiritual. E as emoções dela são todas bagunçadas. Ela tem crises emocionais, crise de choro, não tem o amor próprio, abala o ser dela por completo. É isso que acontece com uma pessoa que ela tem obesidade. Então, quando se fala em jejuar, o obeso, ele já acha impossível. Ele diz, eu não consigo jejuar. Deus, ele não quer que você abra um jejum onde você não possa cumprir. É você quem determina as regras do jejum, sendo que você vai fazer uma coisa que é um sacrifício, né? Eu comecei a jejuar, eu abria o jejum 5 da manhã e fechava às 9 da manhã. Hoje em dia eu já fiz jejum de todo jeito, para ter as informações do Espírito Santo. Uma das primeiras informações que Deus me revelou na minha vida, quando eu comecei a jejuar, foi sobre a obesidade. Foi uma das primeiras informações que eu tive do Espírito Santo. Por quê? Porque a minha filha de 6, 7 anos, ela já se alimentava mais que eu. Ela já comia mais que eu. E todo mundo acha bonitinho uma criança comer muito. Deixa comer. Então, quando eu comecei a jejuar, Deus, ele jogou na minha visão, aos meus olhos, que se eu não interferisse na alimentação da minha filha e ela continuasse se alimentando daquela forma que ela vinha se alimentando, ela ia ser um ser humano que é obeso em cima, que é aquelas pessoas que são fortes demais, e fina embaixo. Então, quando ela é uma pessoa que ela é forte demais em cima e fina embaixo, ela leva uma sequela que é muito raro ela conseguir novamente ser magro, por mais que ela tente, né? Ela faz regime, ela vai para academia e ela pode até manter, mas ela não consegue mais ser uma pessoa magra. Por quê? Porque isso é uma consequência da alimentação errada ainda da infância. Foi isso que Deus me revelou. Então Deus jogou a imagem aos meus olhos dela, que ela ia ser um adulto obeso, forte em cima e fina embaixo. Então isso já ia gerar uma consequência emocional nas decisões dela. Ela já ia ser uma pessoa cheia de complexo, de inferioridade, e ela ia ter uma batalha espiritual muito maior se eu não buscasse a Deus. Deus me mostrou isso em várias áreas da vida dela, não só da obesidade e de mal geracionais e tudo mais. Em outros conteúdos eu vou explicar a você como quebrar mal geracional na vida de filhos, entendeu? Então, com os meus jejuns, eu fui tendo esse discernimento do que acontece através do jejum.
Deus também, ele me usou para eu levar um recado na casa de uma mulher que eu tentei ajudar. Foi a que eu trouxe na minha casa, pensando que eu ia conseguir ajudar ela, ensinando ela a jejuar. Foi quando eu vi o comportamento dela e vi que não dependia só de um jejum, né? Que ela tinha um comportamento que ela ia ter que passar por uma transformação, onde o ser humano, ele não percebe isso e vai vivendo uma vida totalmente errada. Então, o que isso me ensina? Que não adianta o ser humano jejuar e não observar o que ele faz de errado. Não adianta. Foi isso que Deus me transmitiu na hora. E quando ela saiu da minha casa, eu tive que orar para tirar a carga energética negativa que ela carregava. Porque ela ficava no telefone, mandando áudio, falando de um, falando mal de outro. Então, ela tem uma batalha espiritual. E quando eu ia falar para ela, ela dizia que o marido dela era quem tinha Satanás, que outra pessoa era quem era usada pelo Satanás na vida dela, mas ela não observava os erros dela. Então, o que o jejum faz na vida de um ser humano? O jejum, ele lhe traz um discernimento para que Deus entre na sua vida e lhe mostre onde você pode mudar as suas decisões, as suas amizades, a sua forma de agir, para que Deus conserte a sua vida. É isso que Deus faz através de um jejum. Então Deus ainda mandou eu levar um recado na casa dela. E eu levei, porque ela é uma professora, ela não exerce a profissão, ela não tem mais o casamento dela, o marido dela tomou os filhos dela não quer ela, então ela luta na justiça para tomar os filhos dela, gasta com os transportes, com revelações de fotos. Eu vi a batalha dela, a luta dela e tentei ajudar ela. E eu fui levar o recado, e quando eu levei o recado, ela não deu muito valor. E o que aconteceu? Na audiência que ela tinha, aconteceu justamente o que Deus disse. Porque o recado que eu levei para ela foi que não adiantava ela estar correndo atrás da justiça, atrás de testemunhas, revelando fotos, só de fotos que ela me disse que revelou para levar, foi R$500. De batizado, de gestante, da infância dos filhos, que ela queria os filhos dela de volta. E aí, ela tinha anos essa luta na justiça. Ela tentando a guarda dos filhos dela de volta. Imagine o sofrimento dela. Então, quando eu levei o recado que Deus mandou para ela foi que se ela não buscasse a Deus da forma correta, tudo aquilo que ela estava fazendo era em vão. E eu fui levar o recado. Deus disse para mim que se você não buscar Deus da forma certa, tudo isso que você está fazendo é em vão. E ela disse, mulher, mas eu tô correndo atrás, beleza. Ela não, o que é que Deus quer dizer com isso? Que aquela pessoa, ela tem que buscar o que Deus pode fazer por ela. E ela estava buscando o que o mundo pode fazer por ela, o que as testemunhas podem fazer por ela, o que o juiz pode fazer por ela. E ela não enxerga que a luta é espiritual. Então, o que aconteceu na hora da audiência? As testemunhas que ela levou não conseguiu falar, o juiz não deixou. As fotos que ela revelou, ela não conseguiu mostrar. E ela ficou indignada com a audiência. Ela me mandou áudios chorando, indignada, porque ela não teve oportunidade nem de falar direito. E eu falei para ela, o que foi que Deus te falou?
que você só corria atrás das suas coisas da forma errada. Por isso, da forma errada, Deus não podia agir ao seu favor. E você não acreditou. Então, tudo aquilo que ela fez se tornou em vão. Porque ela não abriu um jejum na vida. Ela não perguntou o que ela podia fazer, o que ela podia mudar. E quando eu falava no assunto, ela dizia, eu não consigo jejuar. Juliana, eu não consigo jejuar. E eu falei para ela, isso é uma mentira da sua mente. Todo ser humano consegue jejuar. Deus não está falando de você abrir um jejum do dia todo sem comer, ou a metade do dia sem comer. É você que vai determinar as horas que você vai ficar sem comer, que você vai orar, para que o Espírito Santo consiga entrar na sua mente e lhe dar uma direção para resolver o seu problema. É onde o ser humano, ele quer tomar decisões por conta própria, sem buscar a sabedoria do Espírito Santo, sem buscar essa intercessão espiritual. E por isso ele só perde. Ela só perdeu. E ela conhece Deus, porque Deus fez milagre no corpo dela. Então, o que isso me ensinou? Que quando Deus faz um milagre, porque algo está armado na vida de um ser humano. Mas ele passa pelo milagre e continua pecando. Então, ele está dando legalidade. Porque quando um ser humano ele está pecando, ele está dando legalidade ao mal agir na vida dele. Então Deus, como Deus ele diz que deu livre-arbítrio, Deus vai deixando aquele ser humano tomar decisões por conta própria e ele só vai perdendo. Então Deus apareceu na vida dela, fez um milagre de um câncer que ela tinha incurável. Ela também não podia ter filho. Ela pediu a Deus para ter esses filhos e ela teve os filhos, mas ela nunca buscou a Deus para saber o que é errado, o que é certo, o que é pecado. Então o ser humano ele vai vivendo por conta própria. E chega uma hora que ou o ser humano ele enjoa para o Espírito Santo entrar na mente dele, para que Deus possa mudar a situação, ou ele vai vivendo e dizendo que não entende, como ela disse. Eu não sei por que Deus não me devolveu meus filhos. Eu não sei o porquê. E eu sei o porquê. Deus revelou para mim por que não devolveu os filhos dela. Porque mesmo o ser humano achando que Deus ou é errado ou é injusto, Deus mesmo assim está dando um livramento de um problema pior na vida dela. Desde quando ela não tem discernimento nenhum do Espírito. E ela vive numa batalha espiritual, numa guerra emocional, brigando, xingando. Então, se Deus devolve os filhos dela, ela nessa batalha, nessa guerra espiritual, podia haver agressão. Podia ser uma convivência onde podia nascer uma tragédia na casa dela. Olha a revelação que Deus falou para mim. Então Deus, ele tem essa regra de não quebrar essa lei do livre-arbítrio que ele criou, onde o ser humano, sem buscar o conhecimento, ele impede que Deus haja no espírito dele e ele vai achando que tudo é da permissão de Deus. Ele vai jogando a responsabilidade na mão de Deus e tomando decisões totalmente erradas. Ela tem fibromialgia. Tem dias que ela não levanta da cama. Mas quando tem um trio elétrico, ela tá sem dor nenhuma. Quando é para fazer algo que não é da permissão de Deus, ela tem a saúde dela de volta. Veja como é totalmente desequilibrada
a vida da pessoa. Ela tem tudo para ser feliz e não tem nada ao mesmo tempo, por não querer deixar Deus agir na vida dela e simplesmente dizer assim: eu não consigo jejuar. Essa é a fantasia mais, que eu não tenho nem palavras para dizer, que uma pessoa enfrenta uma batalha espiritual na obesidade, na família, no profissional, em todas as áreas, e diz assim: eu não consigo jejuar, mas consegue fazer tudo errado. Entende como é complicado o ser humano que não deixa o Espírito Santo tratar? Então eu descobri o que o Espírito Santo ele faz através de um jejum. Ele toma decisões no seu interior e ele tem o poder de mover montanhas. Exatamente como a Bíblia diz. O que é mover montanhas? É mover a mente de um promotor, a mente de um juiz, como eu já vi vários testemunhos, a mente dos filhos que não quer morar com a mãe ou com o pai, a mente de uma pessoa que ela está atribulada de problemas. É isso que o jejum faz. O poder do jejum, ele quebra muralhas, ele quebra sentimentos ruins, ele quebra decisões ruins, coisas que só Deus quebra. Então, quando você toma uma decisão de jejuar, é quando você está dando autoridade para Deus entrar na sua vida. E você tem que saber que o jejum também é coisa séria. Porque tem pessoas que fazem o jejum totalmente errado. Um dia quebra um horário, no outro dia quebra outro horário, um dia ele quebra com água, outro dia ele quebra com café. Na hora que ele está jejuando, ele está falando mal de outras pessoas, ele não sabe o que significa o poder do jejum. O poder do jejum é você sair do pecado, é você quebrar, mortificar a sua carne, para que o Espírito Santo lhe traga no seu intelecto as informações que Deus pode mover as montanhas. É isso que Deus ensina na Bíblia. Mover montanhas, aquilo que só Deus pode mover. Então, veja que quando Deus falou para mim, para eu perdoar as pessoas que me deviam, Deus já tinha dito a uma delas que jejuava. Deus só não disse a ela como ia ser, mas Deus tinha dito a ela que eu ia poder ajudar. Então, quando Deus me disse que eu ia ajudar, eu também não sabia como. E fiquei aguardando até o dia que Deus pôde mover a montanha. Até o dia que Deus disse: não vire o ano no pecado. Ali eu entendi que era para eu perdoar. E não eu sair do pecado somente recolhendo dinheiro. Então Deus sabe exatamente através de um jejum como transformar a sua vida. Deus sabe exatamente através de um jejum como resolver o seu problema. O problema não passa a ser mais seu, e sim do Espírito Santo. E é Ele que transforma. Quando Ele diz que Ele tem o poder de mover montanhas, quando eu não entendia isso, eu ficava analisando e pensando, como Deus vai pegar uma montanha e tirar dali? E tirar daquele lugar? Então, quando Deus explica de mover as montanhas, é porque Ele pode entrar na mente das pessoas que podem lhe ajudar. Ele pode tomar decisões que ninguém pode tomar. Ele pode lhe dar direções
que ninguém pode lhe dar. Então é isso que o jejum faz na vida de uma pessoa que acredita nele, que confia nele. E é isso que acontece com pessoas obesas que se sentem incapazes de abrir um jejum para que o Espírito Santo tome decisões. Ela tem mais amor à carne, ela tem tanto amor aos desejos da carne, que ela não consegue jejuar. Ou jejua de qualquer forma, de qualquer jeito, e não vê o agir do Espírito Santo. Mas quem já jejuou de forma correta e aprendeu a ouvir a voz de Deus, nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais alguém pode dizer a essa pessoa que Deus não existe ou que não acredita em Deus por ter pedido alguma coisa ou não entender o que é Deus e viver de forma errada, sem entender. Quer as coisas de Deus. Por isso que eu digo que as pessoas dizer que acreditam em Deus, mas não obedecer a Deus, não adianta. Você falar, eu acredito em Deus, mas você não confiar, não tomar decisões, não entregar a sua vida na mão do Espírito Santo, não adianta. Então, até os ratos, a ciência descobriu o poder que tem o jejum com o rato. O rato que eles fizeram um jejum, uma vez por semana, o rato sem comer, ele viveu o dobro do que comia muito, do que ele comia à vontade. Fizeram um teste com os ratos. Então, os ratos que eles fizeram jejum com o rato, eles tiveram outra qualidade de vida e uma vida com mais anos de vida, mais tempo de vida do que o rato que ficou à vontade com a alimentação. Então veja que a neurociência estuda sobre tudo, estuda sobre as coisas bíblicas e sobre as coisas que as pessoas falam da Bíblia, que são apenas letras, mas que Deus revela através do Espírito que ele realmente existe. Então, quem não crê no Espírito Santo ou na Bíblia é porque não teve experiência espiritual o suficiente para confiar. Então, pega a sua vida e joga na mão de Deus, e Deus lá esperando que você tome uma decisão e diga, eu vou fazer um jejum em alguma área que eu esteja precisando para mover o Espírito ao meu favor. Então, como Deus ele deixou essa regra do livre-árbitro, é cada um por si e Deus por todos nós. Nós podemos dar os nossos testemunhos, contar nossas histórias, para você entender realmente que Deus existe. Você já teve alguma experiência com o Espírito Santo? Você sabe ouvir a voz do Espírito Santo? Deus já se revelou para você de alguma forma, porque Deus se revela de alguma forma como Ele pode, né? Na vida de cada um. Ele se revela através de livramentos, através de sonhos, audivelmente, de alguma forma ele tenta mostrar que ele existe. Mas muitas pessoas ou acreditam desacreditando, ou acredita, mas não obedece. Como em outros vídeos eu já expliquei, né? Pessoas que têm livramento, ouvem a voz de Deus, mas não segue a linha de Deus, não continua buscando, e Deus não fica ali o tempo todo falando com a pessoa que prefere viver no mundo do pecado e fazendo tudo que Deus diz não faça. Então, por isso existe essa barreira, essa dificuldade de tantas pessoas
sem acreditar em Deus, o Deus verdadeiro da Bíblia, tá certo? Eu peço para você que deixe o seu like e até o próximo vídeo.